Com IA fica ainda pior. O pessoal descobriu um dia desses que o chatbot da Chipotle nos Estados Unidos rodava em cima do Claude e o pessoal estava fazendo desenvolvimento dentro do chatbot de uma loja de comida. Imagina você perder esse controle e não ter alguém olhando para isso, assim, você esperar chegar a fatura no final do mês para ver que o que você imaginou que ia custar 5, 10, 20, que seja considerando a Chipotle, US$ 1 milhão, estourou para 20 milhões, 50 milhões de dólares, porque tinha o pessoal brincando lá com seu chatbot e ninguém monitorou isso no dia a dia. A gente reduziu o custo de cloud deles quase que pela metade. Com essa redução, sobrou espaço no orçamento para eu trazer 2 pessoas extra para o time que eu não ia ter. Então imagina quanto essa empresa vai conseguir produzir mais com um custo muito mais tranquilo, né? FinOps, ela precisa basicamente provar o valor da tecnologia. Então, assim, ela precisa dizer o quanto a tecnologia está contribuindo para alavancar o negócio. Se eu não precifico bem o produto, a chance de ali na frente a empresa, né, dar um passo para trás, enfim, até vir a quebrar é grande, porque ela não vai conseguir sustentar no longo prazo. Né? 30% do faturamento de uma empresa sair com infraestrutura de cloud, muita coisa, mas é muita coisa mesmo. É muito grande, mas num lugar que não deveria estar queimando. Ele deveria estar queimando dinheiro para custo de aquisição de cliente, então estou trazendo novos clientes, estou investindo nesse cliente, tal, mas não para manter o seu produto em operação atendendo o cliente. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e seja bem-vindo à Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos, e hoje é um episódio especial. E antes de eu apresentar os nossos convidados, eu já quero deixar um número aqui, porque esse número me surpreende. 65% das empresas brasileiras não sabem onde estão gastando em cloud. Ô Lúcio, esse número ele é real ou houve algum erro na fórmula do Excel? Eu queria muito que fosse um erro na fórmula do Excel, de verdade, mas por incrível que pareça, é real, assim, as empresas têm muito pouco controle sobre onde elas estão colocando o dinheiro delas de cloud. Por isso que a gente tá aqui batendo esse papo hoje. Ô, Olivia e o Rodrigo, faz sentido isso? Isso é surpreendente, não? Esse número me pegou aqui quando eu estava vendo o estudo. Acho que olhando para um pouco para o cenário, né, que eu atuo diretamente no Magazine Luiza, acho que essa conta está mais controlada do nosso lado, mas esse número realmente assusta. E eu acho que as empresas, né, principalmente startups, empresas menores que estão começando, eu acho que elas têm ainda dificuldade de entender, né, como que esse custo exponencia do dia para a noite. Isso acaba ficando, de certa forma, né, meio obscuro, porque aí é uma conta que você não consegue medir, né? Como você vai lá e compra uma máquina e você pagou aquela máquina e aquele custo está ali no seu ativo. E você vai depreciando aquilo ao longo do tempo. A cloud ela não funciona desse jeito, né? Ela funciona de uma forma 100% exponencial, onde se eu quero é, fazer um uso de um BigQuery, ou fazer um uso de um banco de dados, ou se eu quero fazer uma aplicação ali e expor aquilo para 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de usuários, esse custo vai crescer de forma exponencial. E eu acho que é um ponto que a gente está muito avançado aqui em termos de maturidade FinOps, né? Que a gente brinca que a gente está naquela escadinha do run, é que a gente tem um controle grande da parte de unit economics, né? Eu não exponencio um trabalho aqui ou uma exposição de aumento de usuários sem eu medir exatamente para saber quanto que aquilo vai custar. E, na verdade, eu acho que a maioria das empresas que elas fazem vamos usar e depois a gente vê essa conta, né? Isso acho que é o que acontece na maioria das empresas que estão começando agora a usar cloud. Tem muito a ver com a maturidade da empresa, né? Então, se você pegar aqui, né, eu como empreendedor já de longa data, já algumas empresas, no início você deixa mais com a parte de tecnologia, o CTO toca essa área e tal, porque ele consegue estar mais próximo e controla os custos. A partir do momento que a empresa começa a ganhar uma escala maior, começa a rampar em clientes mais forte, quando começa a puxar mesmo, você achou teu product market fit e tal, você está adquirindo clientes, aí começa o descontrole. Aí o time de TI libera a mão em escalar a máquina, porque por vezes ele não tem nem
tempo suficiente para poder arrumar os algoritmos, e uma regra é clara, tudo na escala quebra, tudo. Então, o que funcionava hoje maravilhosamente bem, você coloca 1000 clientes acima, vai quebrar, pode fazer a arquitetura que você quiser, vai quebrar. Então, você não tem tempo de fazer isso, você solta a mão no cloud, e aí você começa a ver aquela torneira aberta, até chegar num ponto que você fala, meu Deus, meu dinheiro está indo todo para sustentar por partes, e não é por incompetência, mas sim por causa de time, etc. Mas uma incompetência que o time teve de ajustar esses algoritmos para não exigir tanto máquina. No fim do dia, quem está pagando isso é o financeiro para poder sustentar o crescimento. Aí a empresa vai chegando a uma maturidade maior, que o evento precisa de um FinOps, precisa de alguém em cima para chegar no nível, por exemplo, que a Lívia tem de controle de, assim, até em horas ela consegue saber o que está saindo fora da linha da naturalidade das coisas que estão operando. Então, é muito da maturidade da empresa para ter esse olhar mais de FinOps, mais de time técnico, mais de descontrole, que a gente deve falar bastante hoje no nosso podcast. É que é isso, né? No final das contas, quando é uma startup, quando você está numa fase muito inicial, a pressão toda é para garantir que esteja no ar. Você vai fazer o que for para que não caia o sistema, para que o cliente consiga usar, para que ele tenha acesso ao produto, ao serviço que você está colocando ali. Até chegar numa fase onde, beleza, primeiro, acabou o crédito dos provedores, que aí você começa a ver de fato a fatura do cartão de crédito aumentando. Acabou a capacidade de fazer rodada de investimento, fazer mais uma rodada não tem tanto sentido assim, e a empresa de fato começa a olhar, tem um negócio, tem um cliente, tem uma receita recorrente, tenho consumo aqui no dia a dia, tenho previsibilidade. Se eu tenho previsibilidade de receita, de crescimento, eu tenho que começar a ter previsibilidade do meu custo também, e aí todo mundo lembra, né? Custo absurdo da empresa, mas é quando todo mundo olha para a cloud e para lembrar. Gente, isso não é aquele modelo, como a Lívia falou. Beleza, eu tenho que comprar um servidor novo, eu tenho que ampliar o espaço de servidor, aumentar a conta de time tech. Eu tenho que entender como eu vou racionalizar esse consumo de acordo com o meu dia a dia. Basicamente, nessa primeira resposta, a gente entendeu que toda empresa precisa de uma Lívia, certo? É isso. A gente E acho que Exatamente isso. talvez, Paulo, e acho que foi ano passado, retrasado, eu participei de alguns fóruns de CFOs, né, falando para CFOs, né, um pouquinho daquilo que a gente fazia no Magazine e tal. E há uma diferença, a forma. O CFO não entende essa linguagem. Ele não sabe o que é um right sizing, ele não sabe o que é uma VM, ele não sabe o que é um Kubernetes, e aí é difícil para ele fazer a gestão disso. Então, assim, eu como era CFO de uma empresa de tecnologia e vim para o Magazine Luiza, eu acabei desenvolvendo esse conhecimento, né, e me certificando e etc. Só que isso não é um perfil, né, comum nas empresas. Então, é difícil você ter esse perfil. Então, ou você pega o time ali de DevOps, né, os engenheiros de cloud, que tem esse perfil e que olham para a parte de gestão do custo, ou você realmente, ou o CFO realmente fica refém. Então, o que eu vejo, e olhando até para uma empresa de pequeno porte, para startup, etc., o que eu vejo que falta, e eu não falo só de cloud, tá? Eu acho que eu falo, olhando para isso como um todo, né? Eu participo de algumas mentorias ali de forma voluntária, e eu vejo que muita gente não olha vários custos, inclusive o de cloud. E como ele é um custo que vem crescendo ao longo do tempo, com a parte de, principalmente, câmbio, que também vem aumentando gradativamente desde 2022 para cá, a gente tem tido um impacto porque a conta tem crescido. Então, de um ano para o outro, ela cresce 20%, 30%. Os produtos aumentam, porque as clouds estão vendo que elas precisam pagar a conta, e elas dão muitos créditos, e ao final elas também precisam monetizar. E não adianta, porque essa conta precisa fechar também do lado deles, né? Então, eu acho que tem uma questão assim, de skill, de competência, mas tem uma questão de gestão ali, da gente conseguir fazer a gestão desses custos, incluindo o custo de cloud e tendo uma parceria com os times de tecnologia, para que a gente consiga fazer. Porque às vezes você não precisa ser expert, mas você precisa ter cada um com a sua expertise trabalhando em conjunto. E às vezes não é, às vezes os times financeiros não veem essa importância.
Então, aqui no Magazine, né, quando eu vim de uma empresa de software, né, e quando a gente foi adquirido, o nosso VP, né, hoje o Fatala, ele viu essa importância. Ele falou: eu preciso ter uma pessoa com esse skill na área. Então, às vezes, é um pouco disso. Às vezes, o CTO ele precisa ter skill mais financeiro do lado dele, que consegue fazer essa segregação de conhecimento ali, né? Vai conhecer de banco de dados, outro vai conhecer de armazenamento, outro vai conhecer de Kubernetes, e a gente conseguir gerar KPIs e unit economics daquilo que é o seu negócio. Então, se eu tenho um SaaS, né, vou dar um exemplo de um sistema aqui de busca, por exemplo, né, ele faz search. Ele precisa saber quanto cada busca dele custa, olhando tanto para o custo de equipe, quanto para o custo de cloud, né, e olhando para os investimentos que ele tem de time. Então, assim, eu não consigo hoje não saber qual é o custo do meu produto. Para abrir o custo do meu produto, a maioria dos produtos de tecnologia vão ter custo de cloud, vai ser algo que é relevante. Então, inclusive, até para precificação. É algo que não tem como você falar que eu não vou ter. Porque senão você começa de trás para frente, e aí você começa a fazer até a própria precificação do seu produto errado e você tem uma chance grande de quebrar. Porque se você expor isso, né, para muitos clientes, você vai ter um acesso muito grande e se você vai perder o controle. E agora, principalmente com o uso de IA, isso também está ficando muito mais agressivo, né? No final das contas, antes, óbvio, você muita gente ainda precificou errado o produto, sem considerar direito o custo de cloud, sem saber como que isso impactava, quanto custava o acesso, quanto custava atender o cliente, porque não estava olhando para isso. E agora com IA fica ainda pior. Fazendo até uma piada aqui, mas o pessoal descobriu um dia desses que o chatbot da Chipotle nos Estados Unidos rodava em cima do Claude e o pessoal estava fazendo desenvolvimento dentro do chatbot de uma loja de comida. Imagina você perder esse controle e não ter alguém olhando para isso, assim, você esperar chegar a fatura no final do mês para ver que o que você imaginou que ia custar 5, 10, 20, que seja considerando o Chipotle, $1 milhão, estourou para 20 milhões, 50 milhões de dólares, porque tinha o pessoal brincando lá com seu chatbot e ninguém monitorou isso no dia a dia. A falta de monitoramento é que gera todo esse descontrole, né? Nessa mesma linha, esse foi um caso emblemático aí, mas o que mais a gente vê aqui agora na visão de cloud, que a gente fornece essas informações, é que nesse caso um exemplo desse crescimento de escala, os códigos precisam ser revistos, os desenvolvedores precisam reanalisar, por vezes mexer na arquitetura até daquele software, para que ele tenha outro tempo de resposta, uma velocidade maior, cache melhor, etc., para poder reduzir a necessidade de máquina. E aí, questões de entrega, tem cronograma que a gente combinou, tem isso, começa a pressão da gestão desses caras, e o cara fala, beleza, eu vou entregar esse troço o quanto antes, já que senão o cara vai brigar comigo, só que o código está muito ruim escrito, e ele vai cobrar uma performance. E aonde que se joga essa performance? Não, uma escala máquina. Né? Como a Lívia falou ali, que é super simples de escalar máquina, vai subindo aqui, que não tem problema, que no final do dia entregou. Só que entregou ao final do mês, que você for ver, entregou em cima de um custo muito pesado. E aí, né, até como acontece não só com a Lívia, com outros clientes, vem para cima da gente e fala, cara, o que aconteceu que veio esse valor? E aí a gente vai ajudar para entender o que aconteceu. Foi ver lá um determinado código, uma abertura que não era para estar aberta, alguém foi lá e consumiu, mas consumiu, não tem como voltar atrás. Então, a falta desse monitoramento constante faz com que esses descontroles ocorram. E hoje, assim, é legal você comentar essa questão da arquitetura, porque eu brinco que o FinOps, na verdade, ele é a última ponta do processo, né? Então, quando chega para a gente um problema de custo, na verdade, o problema tá aí onde que o Rodrigo falou, às vezes ele tá na arquitetura. O problema não é que o cara só aumentou o custo, né? O problema é que a arquitetura do cara tá pesada, ele precisa refatorar o código. E hoje a gente tem um diferencial gigante que é usar IA para fazer isso. Então eu consigo hoje faturar tudo que eu tenho, todos os meus legados, para reduzir o custo. Então esse é um diferencial que a IA trouxe muito grande, que todas as plataformas de Code Assist estão, né, estão aí para isso.
E isso vai ajudar sim, e muito na parte de redução de custo, mas que precisa ser usada, né. Então eu brinco que muitas vezes aqui a gente chega num ponto de falar assim: "Não, eu preciso que você redesenhe o código, não tá legal", e não é um problema só de custo, né, é um problema da aplicação, é um problema do código, como que ele foi escrito, né, do tanto que eu brinco de joins que ele tá fazendo por aí, e isso tá pesando pra caramba a aplicação. E tem toda uma questão também de onde que há o workload, né, então onde que eu estou rodando a minha aplicação. Eu estou rodando no Brasil, eu estou rodando nos Estados Unidos? Hoje a gente tem diferença de preços nas clouds, né, olhando para isso também. E é um ponto que eu vejo que tem uma questão de latência, né, eu tenho uma questão de preços de máquinas em diferentes locais, e isso tudo precisa também ser analisado. Porque às vezes você rodar, uma aplicação fora, às vezes é mais barato, mas às vezes você tem outras dependências que estão no Brasil. E isso vai trazer uma latência, um tempo de resposta diferente. Então, assim, acho que tem, não é só custo, né, eu acho que todo mundo fica assim: "Ah, não, não é só custo, eu acho que tem uma visão completa do processo, né, onde que você precisa de fato entender o que aquele produto está entregando, né, e ter a visão de unit economics, ter os KPIs daquela aplicação, para de fato entender, vale rodar no Brasil? Vale rodar nos Estados Unidos e ter um custo bem menor? Então acho que tem toda uma questão envolvida, diversos pontos aí. Acho que só ponto aqui, no final das contas, FinOps não é sobre cortar custo, né. Todo mundo acha que é sobre controle de custo, controle de billing. FinOps é, de fato, conectar o trabalho de pegando o teu ponto no começo de ter vindo de CFO, tá trabalhando mais com tech, no final das contas FinOps existe e o nome deixa isso muito claro, né, você conectar o DevOps com o financeiro, você colocar essas 2 áreas conversando, estruturar o código, estruturar todo o trabalho de tecnologia ali, toda a forma que o código é gerado, toda a parte de sustentabilidade do tanto sustentabilidade mesmo, né, no sentido estrito da palavra, olhando para a economia, olhando pra gestão, mas sustentabilidade do sistema no ar, garantir que ele está de pé, que ele está parando, que ele está funcionando com a melhor estrutura possível que gere mais valor para a empresa. Às vezes, você ter o workload um pouco mais caro, o tempo de carregamento melhor, que gera mais, que fecha mais pedido lá na ponta, Exato. mais barata. Mas às Imagina vezes não. Que é a experiência, né, então na verdade o que a gente quer dar para o nosso cliente é experiência. Quanto que isso vale na conta, né, e às vezes muitas vezes a gente fica é isso que você falou, a FinOps está longe de querer olhar só o custo. Se eu olho só o custo em FinOps já está totalmente errado. Então eu preciso de fato entender qual que é o unit economics, o que aquela aplicação está gerando valor para a companhia, né, que é o que a gente, trazendo o próprio exemplo que eu trouxe de busca, quanto é cada busca que a gente faz hoje, por exemplo, no aplicativo do Magalu, quanto que isso custa, né, e aí eu trazer um benchmark com outras aplicações, enfim, com aplicações de mercado, entender se faz sentido, porque não adianta eu também, se comparar comigo mesma, né. Eu preciso trazer o benchmark do mercado. E se eu não souber com que qual valor eu estou gerando usando a cloud, eu não consigo trazer o ROI para a empresa. Eu não consigo justificar o uso, né? Então, acho que é tudo isso, né? Eu tenho que responder a várias perguntas para justificar. E eu falo que eu aqui sou bombardeada nesse sentido, né? Então, eu tenho que o tempo todo justificar, né, o porquê que eu aumentei, o porquê que eu cresci, e aí eu tenho que ter todos esses KPIs na mão. Eu preciso falar, gente, a gente aumentou o pedido, eu aumentei visita no site, e quando eu aumento visita, eu vou aumentar, com certeza vou escalar minhas aplicações, porque elas precisam escalar para poder atender com velocidade o meu cliente que está acessando meu app. Então, não adianta achar, né, que a gente vai ficar com custo flat. Não vai, ele é escalável. E a cloud nos dá justamente essa oportunidade. Eu conseguir escalar quando eu preciso, eu voltar quando eu preciso. Por quê? Porque o meu pico de visitas, ele não acontece todos os dias da mesma forma. Então, ele sobe e desce, e isso, com certeza, é uma das grandes vantagens da gente usar a cloud hoje, né? A gente conseguir chegar à noite, eu desescalar todas as minhas aplicações
E a hora que eu amanhecer ali, que eu sei que eu tenho um volume grande, eu vou lá e escalo de novo. Passou interessante aqui, ó, só para a gente fechar essa questão, que foi o exemplo que a Lívia deu de latência, e que não, né, não é só financeiro, você olha outras coisas também. Nesse caso da busca aí que foi feito, né, até um case nosso, quando você pega uma hospedagem lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma latência de 100 milissegundos. 100 milissegundos é legal, 100 milissegundos é um décimo de um segundo. Só quando você traz aqui para nossa estrutura de cloud, que está aqui em São Paulo, por exemplo, esse número cai para 6, ó, 6 milissegundos. É 16 vezes mais rápido. Para uma busca que você está escrevendo, ela está retornando os termos e está fazendo uma performance 0,8, tem que estar respondido todo o resultado daqueles produtos, isso faz muita diferença. Isso também impacta positivamente, não só na experiência para o cliente, para o usuário, que a Lívia comentou, mas que também reduz custo, porque você está mais próximo, você consome menos da estrutura. Porque ali ele está lá, que seja rápido, 10 vezes, quase 16 vezes mais lento do que estar aqui em São Paulo. Então, para muitas empresas que hoje estão nesse cenário, né, pagando nos Estados Unidos e tal, esse ganho é um ganho, sim, fantástico que ele tem. E só um adendo que, mesmo assim, a Magalu Cloud ainda é mais barato que os gringos estando lá fora, tá? Nós temos um grande diferencial por estar no Brasil, por comprar em real e pagar em real, tudo está em real e não tem variação de dólar aqui no nosso caso. Então, a gente consegue também ter um preço muito competitivo com as clouds gringas, né? Acho que falando um pouco desse case também, né, o Rodrigo da busca, que foi um case que a gente está focado aí já há uns 2 anos, né, de estressar no ambiente local, a gente teve esse ganho grande de latência, a gente conseguiu também rodar em máquinas performáticas com a mesma performance do que a gente tinha em outras clouds também. E demonstra, assim, né, principalmente resiliência da Magalu Cloud, porque hoje você responder à busca tão rápido, tem toda uma questão do algoritmo, tem toda uma questão ali também de como ela está estruturada, na parte de arquitetura, e tem a questão da velocidade. 3 coisas hoje, a gente conseguir juntar as 3 coisas nessa aplicação foi algo, foi um case super legal. Gente, eu fiz apenas uma pergunta e a gente recebeu uma aula sobre cloud, sobre FinOps, sobre tech, sobre CFO, sobre modelo de negócio, sobre organograma, topologia de times. Esse é um episódio que vai ter uma tag de Masterclass, né, ali, porque a gente tá, só para eu apresentar, você que deu play no Spotify, Apple Podcast e tá assistindo a gente pelo YouTube, o Lúcio é o CEO da Samax, a Lívia é a head de FinOps da Magazine, e o Rodrigão é o CRO da Magalu Cloud. Ô Lúcio, além de tudo isso que falamos, e olha que eu só peguei um dado da pesquisa e gerou tudo isso. Qual é o outro número, outro resultado da pesquisa que você olhou e você falou assim, meu Deus, se eu falar esse número para a Lívia, ela vai ter um treco. Eu acho que o principal ponto, assim, que todo mundo fica surpreso quando escuta, é o percentual que o custo de cloud impacta no custo total das empresas, assim. Na pesquisa, a gente já imaginava isso um pouco, a gente sabia que cloud era um custo relevante, mas cloud hoje, para mais de 50% das empresas, representa mais de 10% da receita. Em alguns casos, passando de 30% da receita da empresa. Então, em alguns casos, a empresa existe basicamente para pagar salário de funcionário e manter o player de cloud existindo. Porque você tem ali a fatura de cloud, você tem a folha de pagamento, sobra o dinheiro de pagar o café, se muito. Então, é muito impactante um negócio desse. É assustador esse número. Assustou, Lívia? Assustou o número? É, bem assustador. Assim, claro que olhando para uma empresa 100% tecnologia, imagina que cloud vai fazer parte da composição, até se for um produto SaaS, por exemplo, né, porque está intrínseco no que é, é de fato, eu brinco, o custo da mercadoria. Ele vai fazer a abertura, né, do custo, a gente vê ali, né, a parte de desenvolvimento, né, que é o time, e a gente tem a parte de
infraestrutura, que seria toda a parte de cloud, né? E a maioria das empresas, sim, usam cloud. A gente não vai olhar para um custo de hardware, né, físico, a gente vai olhar para o custo de cloud. E tem uma parte de licenciamento ali, talvez, né, que a empresa use. Então, assim, hoje, né, não tem como não olhar se você tem um produto SaaS, não tem como você não olhar para o custo de cloud e para quanto ele representa, né, do seu produto. Porque isso, na verdade, vai escalar ao longo do tempo. À medida que você tem mais clientes, você vai escalar o seu custo de infraestrutura. E aí, acho que o principal ponto é saber assim, peraí, até quanto o meu produto aguenta sem escalar? Qual é a resiliência dele, né? Quanto é o throughput que ele consegue segurar em números de pedidos ou número de request, enfim, para conseguir ter uma resiliência boa sem escalar absurdamente. E isso tudo depende daquilo que eu comentei, né, que o Rodrigo tinha falado mais cedo, que é da arquitetura da aplicação, né, da arquitetura do produto. Então, acho que hoje o maior desafio das empresas é construir algo que de fato seja mais enxuto e que também tenha performance, né? É isso, assim, hoje, e acho que até conecta muito com o que o Rodrigo tinha falado, com o que a Lívia tinha falado, com o que o Rodrigo tinha falado. Os times estão muito pressionados, principalmente com IA, com Code Assistant e tudo mais. Os times estão muito pressionados para gerar cada vez mais experimentação, para gerar cada vez mais produto. Isso é muito bom. Isso torna as empresas cada vez mais inovadoras. Isso é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, quando você produz muito código, você produz muita novidade dentro da estrutura da empresa, não necessariamente isso vai estar otimizado para escala. Isso vai ser bom para começar, para validar, para testar, e chega um ponto que alguém precisa olhar e fazer uma faxina, fazer um refatoramento de código, fazer todo um processo de limpeza ali para entender, pô, isso aqui parou de pé e tem cliente suficiente interessado em usar isso no dia a dia. Como eu vou garantir que, pelo preço que eu anunciei, pela forma como eu estou cobrando, eu consigo que isso seja rentável dentro de uma estrutura que tá sendo cobrada geral em dólar, né? A gente espera que parem de usar tanto em dólar assim, mas que está sendo cobrado em dólar, que está sendo cobrado de uma forma muito pouco transparente, às vezes, em alguns momentos para o cliente, e que precisa ficar mais claro como que esse custo está de fato impactando no resultado financeiro da empresa no longo prazo. Exato. Essa pesquisa vem muito bem a calhar, porque, por vezes, muitos empreendedores, muitos executivos, eles acabam não tendo um benchmark para saber quanto que é efetivamente do percentual do faturamento custo aceitável de cloud. E quando você fala em termos de 20, 30%, cara, é completamente fora. Me desculpa, não interessa qual é o teu business que você tem, é muito pesado. Se você fala assim, tá, vamos pegar o menos meia boca aqui, que é 20% de custo de cloud sobre o faturamento. Imagine que, se você mira para 10%, que dali para baixo, para a empresa SaaS, começa a ficar aceitável, você está falando que você tem 10% que é direto na tua margem, sendo direcionado para um lugar. E olha que eu sou suspeito, esse lugar sou eu, tá vindo para mim. Mas não é algo que é sustentável para a empresa, porque também se ela quebra, se ela vai mal, eu perco o cliente, não é isso que a gente quer um relacionamento de longo prazo, né? Então, assim, o que eu vejo que é extremamente valioso dentro dessa nossa pesquisa aqui que a gente está discutindo aqui, trazer à luz desses empreendedores, desses executivos, esses benchmarks para que ele possa direcionar também para os seus times onde eles devem focar, o que eles devem buscar de otimização. E aí você tem vários aspectos: codar, mexer na arquitetura, nós falamos bastante aqui, é um outro que nós falamos também. Pagar em dólar, você tem uma baita variação. Ultimamente a gente tem segurado o dólar aí com uma série de mecanismos que tem sido feito para reter o dólar no preço que está, mas a gente já teve passado não tão distante que o dólar subia numa semana 20%. Completo descontrole. E aí? Você não tem que fazer, cara, você tem que pagar, você tem que assumir o mês em dólar. O terceiro, Imagina se essa subir distância. 20% no dia que fecha a fatura, hein? Imagina, essa distância que a gente tem, né, de latência que nós falamos, que a aplicação já ganha simplesmente pelo fato de estar mais próximo. Isso é físico, isso não é mágico, isso é físico, é cabo, é fibra ótica. Nós temos outro ponto positivo também que a gente pode agregar para essas empresas, que é o nosso parque de máquinas, ele é muito novo.
Se você pegar aqui, nós temos 2 anos, 3 anos de máquinas que a gente adquiriu e está dentro do nosso cloud. As clouds mais antigas, as gringas, elas têm máquinas de mais de 10 anos operando, o que é natural. Uma máquina ela se deprecia em 5 anos, mas ninguém para uma máquina porque ela depreciou. Ela para quando a máquina não presta mais. Então, as clouds elas fazem o quê? Essas máquinas têm menos processamento, são mais antigas, são direcionados workloads que requer menos processamento, que requer menos a operação da máquina e cobram menos. Exatamente como a gente faz. Para esse tipo de máquina, a gente cobra menos. Só qual é a diferença dos outros clouds? A gente não tem essa máquina mais simples. Então, a gente oferece, mesmo assim, uma super máquina para operar um preço que a gente cobra, porque é equalizado, a gente faz um price list igual das gringas, então a gente cobra menos e entrega mais de novo. Então, o simples fato de estar no Brasil pagando em real, estando dentro de uma cloud mais nova, você já tem uma eficiência que te dá um ligo para você trabalhar, aí sim, em mexer na tua arquitetura, várias migrações que a gente trouxe aqui já, e tem cases que a gente já lançou e é público, que a gente ajudou nessa rearquitetura no momento de vinda. Nós fizemos uma migração da cloud anterior para a nova, já mexendo na arquitetura. Nós chegamos a case, Lúcio e Paulo, de 75% de economia. E aí, quando você pega e estou gastando 30%, você entra num case desse, você passa a gastar aí seus 10%, 9%, olha o tamanho da tua margem que você reteve no teu bolso para proporcionar o teu crescimento futuro e continuar nessa operação com menos dispêndio de valor por conta de cloud. Então, você veja que tem uma série de coisas, como a Lívia falou, não é um ponto só, são vários agregadores que fazem com que a gente tenha um bom controle financeiro na estrutura de software desenvolvido e hospedado. Não, acho que tem esse ponto agora adicional, eu não sei se a gente vai abordar em alguma pergunta, que é a questão do custo dos tokens. Hoje, acho que o que mais se fala é se você não está usando token, você está errado. Né? A empresa que não está gastando com token, ela é um ET, é diferente de todas. Né? Então, eu acho que tem agora essa discussão e como que FinOps também precisa hoje atuar olhando para isso. E, na verdade, o que eu tenho visto, principalmente aqui no Magalu e em outras conversas que eu tenho tido, é que o custo de uso, né, das LLMs dentro das clouds, ela tem sido super comum, mas a gente também usa infraestrutura. A gente não usa só o modelo. E esse ponto que tem muita gente que não está vendo. Então ele acha assim, vou usar o Vertex da Google e pronto, né? Eu não vou usar mais nada. Isso não é uma verdade. Se você não vigiar, né, o custo acessório que o consumo de tokens está trazendo, de infraestrutura ali da parte de Cloud Run ou de algum outro serviço que vem acoplado ali, tanto da parte de compute, algum banco de dados, enfim, a gente também, essa conta vai começar a aumentar e você não vai saber de onde é. Por quê? Porque você construiu talvez ali um agente que está rodando, mas ele também está usando outros serviços. Então, acho que esse é um ponto hoje que está, assim, muito no meu dia a dia, que é o que a gente está discutindo, e que a gente já está criando ali uma governança para poder ter esse mapeamento. A gente já tem mapeamento de vários custos acessórios de agentes que a gente tem hoje aqui, e a gente está criando uma arquitetura para conseguir mapear tudo isso. Então, não é só a cloud em si, né? Eu acho que a gente vai ter agora muito forte essa construção de agentes que usam também a parte de infraestrutura. Então, onde que é mais barato eu rodar os modelos? É numa cloud, talvez local, onde eu não tenho a parte de câmbio, e eu vou usar um modelo de LLM open source, ou eu vou usar um modelo também de outras clouds, mas rodando a infraestrutura local, né, numa cloud que eu consiga talvez ter um preço melhor e que eu vou gastar talvez um pouco menos de infraestrutura. Então, acho que isso é uma pergunta que ela já deveria estar sendo feita e acho que é uma coisa que nem todo mundo está acompanhando, né? Já que o Paulo trouxe esse dado da dor, né, de 10% a 20% da receita, agora, assim, a hora que a gente vai olhar para a parte de tokens, essa conta ela vai começar a dobrar e vai mesmo, não tem como. Eu falo que a gente faz toda a parte de FinOps para poder reduzir o custo de cloud,
Mas agora a gente está indo para uma outra linha, que é também reduzir o custo de infraestrutura acessória que os próprios modelos de LLM estão trazendo aí no uso de token. Já que a gente falou de IA, já que a gente falou de LLM, acho que o case mais recente sobre contenção de custo ou sobre FinOps é da Anthropic, né? Recentemente a Anthropic deixou de rodar, meio que proibiu, entre aspas, de rodar o OpenCrawl, que é os agentes autônomos no cloud. Só que, quando você lê essa notícia, você toma um susto e fala, como assim? Tal, não sei o quê. Só que quando você vai pesquisar, você vai de encontro com o que a Lívia, o Rodrigo e o Lúcio estão falando aqui. Por quê? Porque, segundo alguns portais americanos, o usuário tinha usuários que pagavam $200 mês no plano Max e eles custavam para a Anthropic de $1.000 a $5.000 por dia, dando esse agente ali. Então, imagine o custo. É por isso que a conta da Anthropic não fecha e é por isso que eles jogaram para mais um ano à frente o break-even. Por quê? Porque o custo de inferência, o custo de infra, o custo de cloud é muito maior do que a receita deles por causa dessas coisas. E aí, entra um ponto muito interessante da pesquisa, que é só 19,5% das empresas tem alguém dedicado a FinOps. Ô Lúcio, você esperava esse número? Porque eu acredito, ingênuo, menino, jovem, achava que FinOps, toda empresa tem FinOps. Mas só 19,5% eu fiquei meio assustado. FinOps, como conceito, como prática, ainda é muito novo assim, no mundo de tecnologia. A FinOps Foundation é de 2019, então é uma prática que tá nascendo, que está se estruturando agora. E fica com aquela impressão de que é algo para empresa grande. Você tem que ter um consumo de cloud gigantesco, você tem que ter uma estrutura absurda para precisar de FinOps. Se você está ali gastando 5, 10, 20 mil reais por mês, não tem por que você ter alguém olhando para isso, porque sua conta é muito pequena, não tem oportunidade de otimização, não tem o que fazer. Muito pelo contrário, assim, qualquer volume de conta, qualquer volume de custo de TI, e FinOps hoje não olha só para cloud, né? FinOps olha para custos de tecnologia de modo geral. Você tem a oportunidade de olhar, você tem a oportunidade de otimização e você tem como melhorar isso. Eu queria falar que esse número de ser tão pequeno me deixa surpreso, mas infelizmente não, assim, é muito normal porque é aquilo que a gente estava falando antes. Existe essa cisão muito grande entre o que é o mundo da tecnologia e o que é o mundo do financeiro. Então, quando você vai olhar ali que você está criando uma área, você está criando um processo que vai dar mais visibilidade, que vai dar mais transparência para os custos, mas que no final das contas, transparência é controle. Você tem que ter mais reports, tem que ter mais análise do dia a dia. Parece que você está ali para tirar a liberdade do time, você está ali para tirar capacidade de inovar, que você está ali para tirar a capacidade de gerar novos, quando na verdade você está ali para garantir a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Até por isso que a gente começou a Samarts, assim, a gente atendeu o cliente com conta mensal, com conta anual, desculpa, de 100 mil reais. E a gente conseguiu fazer um trabalho super legal numa conta aparentemente pequena, assim como a gente consegue fazer um trabalho bom com contas de milhões de reais por mês, porque a lógica é a mesma, o processo é o mesmo, né? A inteligência que você está colocando, a forma de lidar, a obsessão por gerar valor, porque no final das contas é isso, tem que ser sempre a mesma, independente se você está economizando R$ 2 por mês ou se você está economizando 2 milhões de reais no mês. Acho que respondendo assim, talvez resumindo, talvez esse conceito macro de forma mais simples aí para o nosso ouvinte, FinOps ela precisa basicamente provar o valor da tecnologia. Então, assim, ela precisa dizer o quanto a tecnologia está contribuindo para alavancar o negócio. É essa pergunta que ela precisa responder, né, basicamente. E quando a gente olha para uma empresa de tecnologia que não olha para isso,
eu entendo que isso está intrínseco dentro do core dela, né? Tipo assim, é core. Eu preciso precificar meu produto. Se eu preciso precificar, eu tenho que ter alguém que entende o que é composto, né? O custo do meu produto. É até estranho a gente ouvir, né? E ver esse dado tão baixo, né? De quase 20%. Porque hoje é uma coisa que, se eu não precifico bem o produto, a chance de ali na frente a empresa, né, dar um passo para trás, enfim, até vir a quebrar é grande, porque ela não vai conseguir sustentar no longo prazo, né? A não ser que ela viva aí, né? Eu brinco que os primeiros anos tem aquilo que acho que o Paulo comentou, que é muitos créditos, né? Então, às vezes a empresa tem ali um tier, tem ali, né, um volume que ela consegue fazer de POCs, de testes, e ela vai usando aquilo, e quando vem a conta real, né? Ah, não vou me preocupar com isso agora. Aí, a hora que chega a conta, ela, não, agora eu preciso olhar. Mas isso deve nascer, né, com a empresa, principalmente se for uma empresa de tecnologia. Toda empresa, eu imagino, né? Todo empreendedor, ele já precisa nascer pensando em como que ele vai precificar de forma adequada o produto dele. Quando a gente está falando de tecnologia, não tem como não entender de qual é o custo de cloud, né? E aí entra um ponto, acho que a gente está começando a entender muitas coisas aqui. Esse episódio é magnífico. É porque a gente está aprendendo de cloud, de receita, de FinOps, de várias coisas. O estudo maravilhoso. O link do estudo está na descrição. Ouvindo e assistindo, clica e vai ver. O link da Magalu Cloud também está na descrição. Pelo amor de Senhor Jesus Cristo, contrate, por favor. E eu acho que a gente consegue, até aqui, entender a movimentação das empresas de IA, né? Porque até então elas estavam queimando dinheiro. E aí chegou nesse ponto que a Lívia falou agora, do tipo, ih, rapaz, a conta chegou. E agora? Vamos fazer o quê? Vamos pedir mais dinheiro para investidor? O investidor já tá olhando e falando assim, ih, rapaz, já gastei aqui dinheiro com vocês. Cadê o retorno? E aí entra o ponto que aí eu, pro Rodrigo, e aí Lívia e Lúcia podem me ajudar. Rodrigo, qual que é? Eu entendi que conforme vai crescendo, você vai olhando o custo de cloud e tal, mas tem como um empreendedor, quem tem o SaaS, conseguir antecipar esse custo, conseguir fazer esse ponto que a Lívia falou de precificar de maneira correta, fazer uma projeção, entender como que funciona o cloud, quanto de cloud que ele precisa, ele consegue fazer isso? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente aqui, agora com IA, estão criando seus próprios SaaS, né? Estão criando seus próprios produtos. Como que faria isso, principalmente, né, trazendo o Magalu Cloud? Deveria. A resposta é deveria fazer. Acontece que muitos, até por conta do que eu comentei antes, por conta da escala, por conta de tentar dar foco em atender aquele cliente que está entrando, ele preza por isso de que o resto. E aí ele paga uma conta alta. Mas o custo de cloud, assim como qualquer custo, olhando aqui na visão agora de administrador de empresa, né? Como qualquer custo, é igual unha, a gente tem que estar olhando direto e cortando. Qualquer custo. E aí, quando você pega especificamente o cloud, porque ele está criando um custo muito elevado, né? Olha, na nossa pesquisa aí, o que apareceu, imagine, 30% do faturamento de uma empresa sair com infraestrutura de cloud. Muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Essa empresa, não sei o que ela faz e tal, essa amostragem de empresa, mas a chance dela estar no vermelho, ela estar queimando dinheiro de investidor para crescer e tal, é muito grande, mas num lugar que não deveria estar queimando. Ele deveria estar queimando dinheiro para custo de aquisição de cliente, então estou trazendo novos clientes, estou investindo nesse cliente e tal, mas não para manter o seu produto em operação atendendo o cliente. Porque quando tiver que, como aconteceu ali, e para mim, nesse caso das IAs, é um claro erro de precificação. Para mim está muito claro, né? Você vender uma mensalidade de $200 e por dia você tem um custo de $5.000 com um determinado cliente, é claro, o modelo de precificação está errado. E isso pode estar acontecendo, inclusive, com essas empresas que apareceram aqui no nosso estudo, com esse percentual tão elevado de custo de cloud. No momento que ele precisar breakivar isso e mostrar resultado para os seus investidores, para ele mesmo, sustentar a operação e tal, ele vai ver o tamanho do problema que ele tem no meio do caminho. E como nós conversamos, não é algo trivial. Se tem uma série de coisas que eu trouxe aqui, né, como a migração, pagar em real, latência menor e tal, que agrega imediatamente,
Mas não, nesse caso, nesse tamanho de empresa, não para por aí. Ele vai ter que recodificar, ele vai ter que mexer na arquitetura dele, vai ter que mexer em uma série de pontos, porque tem muitos pontos para serem tratados. É diferente de você estar falando assim, eu estou com o meu custo de cloud na casa dos 10%. Beleza, pode ficar melhor? Pode. Tem mais coisa para você fazer e sempre tem. O ideal é que seja abaixo de 10 para a empresa SaaS. Então, dá para você trabalhar e você já está num ambiente mais controlado, vamos dizer assim. Cada 1% que você melhora, de novo, é 1% na tua margem, direta. Então, eu estou trabalhando aqui para melhorar meus 10% sobre os 10, 1%, que dá na minha margem direta, mas ele tem um impacto menor do que desses 30% para chegar dentro dos 10% de novo. Então, é algo assim, toda empresa, independente se ela tem estrutura grande ou pequena, ela precisaria ter um trabalho de FinOps, e aí pode ser, quando está maior, dedicado, caso da Lívia, caso de Magalu, ou ter empresas terceiras que possam chegar e monitorar e apontar isso para esses empreendedores, para esses gestores, onde estão os pontos onde ele tem que tomar cuidado, que ele precisa prestar atenção, e qual é o impacto de não fazer isso a médio e longo prazo para a empresa como um todo. Que é, né, Lúcio, que vocês trabalham também, né? Assim, a gente tem, pegando bem esse caso do cortar a unha, cara, a gente tem um caso de um cliente que foi exatamente isso, assim. A gente monitorando ali no dia a dia, você acaba sempre vendo, é um disco desatachado que tá lá, tá pagando e ninguém, não tá sendo usado mais, mas a gente não tá usando, não tem nenhum sistema usando, mas a cobrança vem todo mês. É $1, $2, $3, mas são $3 todo mês. É um IP solto, é uma máquina, nano que poderia ser desligada, mas que tá sem ser chamado, mas está lá ligado. Você vai olhar, você junta essas coisinhas, é 10, 20, $30 no mês numa conta pequena. Se você junta isso, 10, 20, $30 todo mês ao longo de um ano, você vai dar $1.000, $2.000 de custo ali, que é completamente evitável. Pô, numa empresa que está gastando R$ 200.000 por ano, você economizar R$ 10.000 é 5% de economia. 5% de economia é muita coisa numa conta. É você conseguir, não nesse caso, era uma conta maior um pouco, mas a gente fez um trabalho de FinOps com um cliente nosso que no final do projeto ele falou assim, cara, eu estava precisando aumentar meu time de tech, eu não tinha de onde tirar disponibilidade para pagar o salário do pessoal. Agora eu consigo contratar os 2 devs que eu estava precisando. Porque agora, a gente reduziu o custo de cloud deles quase que pela metade. Com essa redução, sobrou espaço no orçamento para eu trazer 2 pessoas extra para o time que eu não ia ter. Então, imagina quanto essa empresa vai conseguir produzir mais com um custo muito mais tranquilo, né? Esse episódio tem apoio da PM3, a maior escola de produtos digitais do Brasil. 8 anos formando PMs que hoje estão em Nubank, iFood, Creditas e outras grandes empresas. Formações em Project Management, Analytics, Market, Leadership e IA, além de mentorias individuais e comunidade ativa. Se você quer crescer em produto com método, acesse pm3.com.br e use o cupom PROJECTGURUS para garantir o seu desconto. E acho que é engraçado você falou essa questão de não ter ninguém para olhar, né? Logo quando eu comecei aqui também, praticamente ali em 2020, onde estava começando, né, a falar não existia FinOps, na verdade. A FinOps Foundation começou em 19, mas ainda não estava muito disseminada no Brasil, né? Em 2020, quando eu comecei essa governança, que a gente chamava governança de cloud aqui, tipo, a gente começou fazendo toda essa brinco, né, cortar o mato alto. E tinha muita oportunidade. E depois você vai amadurecendo, e essa questão do cortar a unha, pra gente é uma coisa já meio automática. E as próprias clouds hoje, elas também fazem a parte de indicação, né, de recomendações, etc. Então, assim, dá para você ter uma ali bem de perto, ou dentro da sua própria cloud, com relatórios que você consegue acompanhar, não necessariamente precisando, né, contratar empresa, etc. Então, assim, dá para fazer isso. E a questão do justificar, eu brinco que quando eu fiz o estudo e mostrei para o Fatala, eu falei, Fatala, a minha área se paga, porque toda a economia que eu trago, eu pago e ainda sobra muita. Então, assim, eu fiz um ROI para ele, na época eu fiz um cálculo, ó, tá vendo? Isso aqui é o custo que a gente tem, isso aqui é quanto que eu quero otimizar.
E aí, assim, o custo da área era ínfimo perto do que a gente iria economizar no ano. Então, essa conta ela é muito fácil de se provar, tanto para você contratar um parceiro, quanto para você contratar um time para fazer. Essa conta literalmente se paga, assim, eu falo que eu posso falar com pé nas costas sobre isso, porque eu até, inclusive, consegui crescer time para isso. E isso é muito claro o retorno, né? E uma coisa que é super importante também, eu brinco, nessa adoção, é você ter um stakeholder comprado. Então, assim, aqui, né, o nosso VP, ele comprou a ideia de ter um FinOps. Então, assim, isso é muito importante, porque não adianta nada o CTO talvez querer, mas a gente não ter outras pessoas, né, apoiando e ter alguém que vai levar para frente. Então, na época, eu brinco que eu tinha reunião semanal com Fatala de reporte. Semanal, levando tudo que a gente fazia, tudo que a gente já estava economizando. E foi muito legal, foi um primeiro passo. Hoje não participa mais, ele vê lá em alto nível os números e tem toda uma governança e pessoas que realmente estão ali no dia a dia que participam com a gente. Faça um desafio para o pessoal que está nos ouvindo. Se fizer uma auditoria na sua empresa, no cloud, você vai encontrar esses workloads que o Lúcio falou, que são coisas que foram feitas de testes, ficou lá e está consumindo, morto, sem necessidade nenhuma, e está pagando todo mês no bolo que paga no cloud. Isso, né, é um trabalho até que a Lívia também, eu já vi ela várias vezes, assim, o processo natural, gente. A pessoa vai criando, se você não ficar em cima, ele não desliga aquilo e pronto, é mais um cara que entrou no curso mensal e vai ficar. Exatamente. Isso acontece assim, é quase que diário aqui esse desafio. A gente roda uma automação e essa automação já pinga a área, já abre ali, a gente brinca, né, um processo onde que abre como se fosse uma atividade para o cara realmente fazer. Então, se ele não fizer, o SLA vai aumentando. Então eu falo, olha aqui quanto tempo que você deixou em aberto esse problema, né? Então, é claro que entendo que as empresas não têm esse nível de automação e de controle. Mas é dinheiros. Às vezes eu chego e mostro pro Fataló, olha quanto a gente deixou de gastar. Porque como eu já pego esse problema antes, é deixar de gastar mesmo. E às vezes muita gente, ninguém olha para isso. Porque fala assim, deixou de gastar, mas não gastou. Beleza, mas se o Finops não tivesse aqui, tinha gastado. Então, assim, é essa conta que ninguém faz, a gente faz essa conta aqui, além da conta real, né? Do que realmente está desperdiçando e que a gente conseguiu reduzir. Então, essas duas contas, elas são super importantes para dar visibilidade e provar o valor do FinOps nos times. Lúcio, só para fechar essa questão do desafio, né? Estou desafiando aqui o pessoal que está ouvindo, sim, que ele seja, né, verdadeiro com ele mesmo, e caso ele faça essa auditoria e não encontre nenhum problema, ou seja, a FinOps dele está muito boa, que ele comente aqui, né, nos nossos comentários, fala assim, aqui está tudo certo, estamos acompanhando e tal, e o meu custo com o infra aqui, com o cloud, sobre faturamento é de X%. Que já serve de benchmark para outros seguirem o mesmo caminho, né? Então tá aí o desafio lançado para vocês. E o pessoal gosta muito do Pareto, né? Você focar naqueles 20% que te dão 80% do resultado, mas você precisa olhar para os 80% que vão ser 20% do teu resultado. Assim, a cauda longa é real. Se você não olhar para aquele restinho que fica lá na ponta, aquele restinho que fica lá na ponta vai continuar custando para você do mesmo jeito. Eu achei legal comentar esse ponto, que foi um estudo que a gente estava fazendo aqui de velocidade, né? E a gente sempre compara também o tipo de disco que a gente usa, né? E hoje na Magalu Cloud a gente tem o disco que é o NVMe, né? E ele tem uma velocidade muito superior. A gente fala de 3.500 megabytes por segundo contra um disco SSD padrão, né? Que a gente até usava em Google, por exemplo, de 550. Então a gente está falando ali de quase 4 vezes mais, né? E isso, na verdade, tipo, eu tenho máquinas, por exemplo, na Google, que eu consigo usar discos melhores, mas quando eu olho o valor, é muito mais caro. Então, hoje, a Magalu Cloud, como ela está com um parque novo, ela tem esses discos super performáticos disponibilizados a um custo comparativo igual. Então, são coisas que, às vezes, muita gente não olha, como a gente está bem imerso nisso, né? Olhando para custos de todas as clouds que a gente está usando e fazendo esses benchmarks, é muito nítido, né? A velocidade e a diferença que tem de usar
essa parte dos discos NVMe? Compartilha no Slack, no Teams, dá um arroba no financeiro, no CTO, no CFO, dá um arroba lá, ou manda a pesquisa, solta a pesquisa lá, aí logo em seguida você espera um pouco, depois você joga o link da Magalu Cloud lá também, fala assim, opa, esqueci o link. Vou fazer uma pergunta aqui, que é, qual que é o primeiro passo para as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo? O Rodrigo deu aqui um desafio de ver esses testes, esses desenvolvimentos que estão parados lá, estão gastando. Esse seria o primeiro passo para as pessoas diminuírem o custo? E aí uma pergunta assim, aonde entra a responsabilidade do time de desenvolvimento de produto, principalmente do Product Manager, aqui nesse ponto? É ele que precisa puxar o FinOps também junto? É ele que olha também isso? Só para a gente caminhar para encerrar o episódio, para ter esse primeiro passo para a gente encontrar a luz no fim do túnel. E também o ponto qual que é o papel do PM nessa equação? Porque muitas das vezes o time técnico não é culpado. Olha só eu defendendo aqui o time técnico. Não é culpado. Ó, é o PM que fica inventando os testes lá, Olivia. Aí fica inventando os testes e fica colocando pro time fazer. Aí faz o teste e ele esquece de falar pro time, falar, ô, desliga lá a POC. Ô, você desfez lá? Porque tá gerando custo, tal, não sei o quê. Por quê? Porque o PM, na maioria das vezes, ele não tem o que a Lívia comentou, e eu acho que faz sentido, todos os PMs, principalmente os PMs seniors que eu conheço, eles conseguem fazer esse cálculo que é, o meu time se paga? Essa é uma pergunta que todo stakeholder faz, né? Esse time se paga? Enfim, então, como que começa? Olha, eu acho que a primeira parte do trabalho é fazer o desafio do Rodrigo. Assim, para o time de tech, para alguém que vai DevOps, SRE, alguém que tenha o head de infra, a pessoa que está olhando para isso no dia a dia e faz essa auditoria do que está sendo consumido. Tá fazendo sentido? Primeiro ponto é essa que a gente chama de limpeza de lixo, né? É literalmente limpeza de lixos. Disco que está solto e está sendo cobrado, isso precisa estar ali ou pode ser deletado? Se tiver, deleta. IP que está órfão, deleta. Máquina que está ativa, mas não está sendo utilizada, cara, obviamente, pelo amor de Deus, não sai deletando máquina sem perguntar, mas assim, confere e não está sendo usada, desliga, tira ela de atividade porque é custo. Enquanto essa máquina tiver como ativa, ela está sendo bilada no final do mês. Então, você pode tirar isso. Segundo ponto é começar a olhar para a performance do que tá sendo consumido. Então, você está com VM ativa, como que está a taxa de ocupação dela? Ela tá batendo pico? Quando ela chega, qual que é o pico dela dentro da capacidade que você tá usando? Até para a questão de, a Lívia falou isso mais cedo, mas fazer o right, que a pessoa do financeiro não entende, mas o time tech entende. Fazer o right sizing dessa instância. Às vezes, quando o PM, quando o time ali foi decidiu que ia subir, falou assim, não, eu acho que esse produto vai estourar, vai demandar pra cacete. Então, se a nossa máquina padrão, máquina de 2 núcleos, 4 núcleos, 16 GB de RAM, vamos subir com uma máquina de 8, de 16 núcleos e 32 GB, 64 GB. Uma semana depois, 2 semanas depois, um mês depois, você vai olhar, aquela máquina nunca passou de 20, 30% de ocupação. Você pode reduzir essa máquina em 2 vezes, 4 vezes a capacidade dela, ela ainda vai estar 100% operacional, dando atenção até seu pico de demanda por uma fração do custo anterior. Isso só numa primeira camada de trabalho e de otimização, sem entrar ainda na parte de olhar para a reserva de instância, olhar para planos de assinatura que todos os provedores de cloud oferecem, e sem entrar na parte principal do que é um trabalho de FinOps bem feito. Que, é ter esse contato com o time de tecnologia para decidir quando refatorar o código, que é super importante, assim, o PM tem que trazer essa conversa, o PM precisa entender se o produto está
está funcionando e está atendendo bem. E o ponto principal é o provedor de cloud que eu estou falando de cloud aqui, né? Mas o provedor de cloud que eu estou usando é o melhor é o que melhor me atende em termos de latência, em termos de habilidade, em termos de custo. Você precisa estar no provedor que você tá usando hoje, ou você consegue trocar de um provedor e ter, como o Rodrigo falou, ter 40, 50, 75% de economia com atendimento melhor, com melhor latência, com um serviço melhor de modo geral. E quando a gente olha para IA, a mesma coisa. Às vezes você está rodando alguma coisa em IA ali, você está usando, como a gente já falou da Anthropic aqui, né? Você está usando o Opus 4.6 e, na verdade, se você estivesse usando o Sonnet, se você estivesse usando o modelo anterior, se você estivesse usando um DeepSeek, que você pode estar rodando dentro da máquina de forma gratuita, você teria um rendimento muito comparável com um custo infinitamente menor. Então, é começar a trazer essa visão de custo, do que você está entregando versus quanto está custando, e começar a abrir as opções. Mas o passo a passo que eu faria é isso. Assim, primeiro, limpeza de lixo, otimização de desempenho das máquinas, até chegar ali, refatoramento de código e mudança de provedor. Então, acho que olhando para o escopo do PM, talvez seria algo importante dele ter uma visão completa do produto, né? Mas acho que, sendo bem sincera, Paulo, acho que isso não acontece. Assim, acho que são raros os PMs que olham ponta a ponta, inclusive a parte de viabilidade de custo. O que eu vejo muito é o próprio tech lead fazer isso, porque ele tem uma senioridade maior, ele entende um pouco mais tecnicamente o que ele vai precisar, então ele sabe o tamanho da máquina, ele sabe quanto de memória, ele sabe se ele vai usar algum serviço que não seja só a parte de compute, só a parte de Kubernetes, ou se vai usar um Cloud Run, enfim. Então, essa parte de parametrização e configuração da aplicação dos serviços que ela vai usar na cloud, eu acho que o PM não tem esse conhecimento técnico para fazer. Geralmente, eu acho que ele tem toda a parte do discovery, da criação do produto, de entender a entrega da experiência ali, mas eu acho que a parte final, né, depois que eu acho que ele quer entregar. Ele está mais preocupado em entregar a experiência do produto do que falar se o produto é viável ou não. E aí, nesse momento, eu acho que entra um pouco o tech lead fazendo esse apoio e o próprio Tribe também olhando um pouco para isso, tá? É uma visão, não sei se é a visão correta, mas é um pouco do que eu vejo aqui no dia a dia, tá? E também com o que o Lúcio falou, que eu acho que começa tudo com a conscientização. Quanto é que eu estou gastando efetivamente? Será que esse percentual versus meu faturamento é adequado ou não, né? A nossa pesquisa vem trazer à luz aí muitas dessas informações. Seguindo do que a Lívia comentou agora há pouco, que é o sponsor tem que comprar essa ideia. Aqui nós temos o nosso VP que comprou, desceu, Lívia fazendo um excelente trabalho e vem cuidando disso muito bem. Mas será que nessas empresas que estão nesse cenário gastando, que não deveriam dentro de cloud, então, compraram essa ideia? Tá claro isso para ele? Tá consciente que ele tá jogando dinheiro no ralo? De novo, eu estou falando de um lado contra o meu, que para mim, quanto mais trouxerem de workloads aqui, mais utilizarem, melhor é. Só que precisa ser sustentável. E aí o último ponto, que é, estou consciente, consegui fazer uma limpeza ali, né, Lúcio, mínima, pelo menos, das coisas que não estava usando, etc. O que mais que eu posso fazer, além de codar, né, além de mexer na minha arquitetura? Faço também um convite a todo mundo que está nos ouvindo aqui para fazer uma avaliação conosco, com a Magalu Cloud, sem compromisso, de o que você tem hoje dentro da sua cloud atual versus o que a gente pode oferecer. O que eu posso falar para vocês, sim, que em média a gente está trazendo pelo menos 30% de melhoria nos custos, tá? De redução nos custos, dado essas características que nós comentamos. Preço em real, Brasil, price list melhor. Estamos aqui muito mais próximo, latência melhor, e com máquinas, como a Olivia falou ali, ó, com precificação igual de mercado, menor a precificação, só que entregando um hardware muito superior. Então isso em média, e quem que é esse cara que está conseguindo os 30%? Pelo menos. O cara que já está com uma arquitetura muito boa. Esse cara já vem na arquitetura boa que ele está, ele descarrega aqui e ele tem esse benefício. Aquele que está com arquitetura que tem muita oportunidade de melhoria, como eu comentei, pode chegar a uma redução de 75%. De novo, tem um trabalho a ser feito ali de desenvolvimento, etc. para rearquitetar mais esses outros benefícios, mas olha a diferença
75% numa estrutura que é extremamente pesada hoje, numa empresa de SaaS, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então fica aqui o meu convite para o pessoal acessar aqui o meu time de vendas, pedir esse orçamento sem compromisso, para você fazer essa comparação, se vier, quanto que isso me traz de benefício, isso é perene, tá? Uma coisa que eu tenho passado muito para o mercado, quando você faz uma negociação com clouds gringas, eles dão crédito, dão um monte de coisa lá que te reduz o primeiro ano, mas depois você está com um contrato com ele de 3 anos pagando os preços full. Aqui o nosso cenário, a gente não tem crédito, não tem essas coisas, mas o custo ele é perene, ele é inferior ao das gringas perene, não tem pegadinha. O valor que está ali é o valor que está ali e acabou, não tem primeiro ano é isso e depois muda. Não, esse é o preço de lista mesmo, é o preço que a gente vai te passar e que vai ser mais vantajoso do que está lá fora. Então fica aí o convite para o pessoal, de novo, sem compromisso, entrar em contato com a gente e ver na prática se agrega para essa estrutura dele, a Magalu operar para ele dentro da Cloud Brasil. É isso. Aula de FinOps, aula de Cloud, link da pesquisa também está na descrição. Hoje eu falei pouco nesse episódio, porque eu aprendi muito. Né? E eu aprendi pra caramba. Beijos, tchau, fui. Esse podcast é patrocinado pela Pingback, uma plataforma de automação de marketing e vendas. Com a Pingback, você pode criar formulários personalizados, segmentar listas de contatos, disparar e-mails e mensagens via WhatsApp, fazer integração com outras ferramentas, além de acessar conteúdos educativos para otimizar suas estratégias. E você pode usar a Pingback de graça por tempo indeterminado. O link está aqui na descrição.